Você está ouvindo o Execom Talks. Bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Estamos aqui, no Fórum E-Commerce Brasil. Mais um episódio, né, Henrique? Mais um episódio, o pessoal tá ouvindo uma música de fundo aí, que estamos no meio do foyer do evento, né, Jean? Então fica aí, já de antemão aí o aviso legal, de que a gente está com esses ruídos, mas é muito gostoso porque está passando aqui todo mundo. 18 mil pessoas no evento, o evento está repleto, é uma retomada, a gente está muito feliz de estar vendo realmente o mercado renascendo, depois de tudo que aconteceu. E o e-commerce está muito feliz porque a gente cumpriu nossa parte, nessa pandemia, nessa grande tragédia, a gente conseguiu cumprir a nossa parte e isso nos deixa honrados. E a gente tem certeza que o e-commerce Brasil fez parte disso. Porque o e-commerce Brasil cresceu ao longo desses últimos 13 anos, amadureceu o mercado e a gente saiu de 3,5%, 2,5% de market share, hoje já em pesquisas que indicam até 15% de market share. E aqui, hoje estamos com uma convidada ilustre, super destacada, a Thaisa Bornhofen. Falei direito, Thaisa? Perfeito. O sotaque tá... Ela é uma super executiva, ela é diretora comercial de uma das marcas de moda, que está entre as 10, talvez até entre as 5 maiores varejos de moda de e-commerce, que é a Post House, e que por trás dela tem um grupo ainda maior, que é a DBR, um grupo com uma tradição muito grande, do sul do país. E a gente fica muito feliz, viu, com a sua presença aqui, ilustrar um pouco para a gente esse desafio que vem sendo o e-commerce no Brasil, entre altos e baixos, Thaisa? Eu que agradeço o convite, estou bem feliz de estar aqui. Espero poder corresponder à expectativa. Vamos ver o que a gente vai... Vamos trocar umas experiências aí, vou tentar passar um pouquinho do que eu vivi, da minha experiência aí profissional. Que legal. E olha só, Thaisa, aqui, como a gente é um podcast da Escola Superior de E-Commerce, a primeira audiência nossa, normalmente, são nossos alunos, nossos professores, é a comunidade que fica em torno da escola. Então, a gente foca muito no desenvolvimento profissional, muito na questão, como que o profissional ele desenvolveu a sua carreira, conciliou a parte acadêmica com a parte executiva, por assim dizer, E aí, então, eu queria que você começasse do princípio mesmo, Contar um pouquinho da sua trajetória, desde os ensinos, a escolha de faculdade e como que você chegou, aonde chegou. Então, bom, eu sou do interior de Santa Catarina, então a gente lá é uma região é um polo têxtil, então é bem comum todo mundo lá ter uma passagem pela área têxtil, Eu trabalho desde os 14 anos, é bem comum na minha geração a gente começar eu tinha ainda 14 anos quando eu iniciei minha primeira experiência profissional. Trabalhei, enfim, com área de criação de moda, trabalhei em empresa da família, meus pais tinham uma pequena confecção, e trabalhei bastante nessa área. Malharia? Não era malharia, era tecido plano, mais ou menos o que tem no Bom Retiro, assim, só que lá em Blumenau, E aí a gente tinha 2 lojas, e trabalhei, assim, o início da minha vida. Primeiro eu tive um ano fora, depois vim trabalhar com a família. Aí, sabe como é que é trabalhar com a família, Entre vai, vem, briga, porque daí o pai não paga salário. Daí trabalha muito, ganha pouco. Trabalha muito, ganha pouco. E aí, claro, junto com isso, meus pais, assim, em Blumenau quase todo mundo trabalhou na Hering. Então, meus pais eram da área têxtil da Hering. E quando se aposentou, o meu pai antes de se aposentar, minha mãe quando se aposentou, abriram essa confecção, ou incrementaram, no caso, essa empresa que meu pai já tinha. Trabalhei muitos anos com eles, onde eu adquiri bastante experiência na área de moda mesmo. Mas assim, nunca fiz alguns cursos de tendência e tudo mais. Eu sempre achava que eu ia ser estilista, Eu não sei por quê. Porque minha mãe era modelista, meu pai trabalhava muito na área têxtil, conhecia bastante isso. Mas nunca E a verdade é que quando eu terminei a gente chamava segundo grau na época, hoje chama
ensino médio, Colegial. né? Ensino médio, acho que é uma coisa assim, né? Ensino médio, isso. É como eu sou antiga, meu Deus, como eu tô velha. E eu realmente não sabia o que estudar, então foi bem desafiador escolher uma carreira, tanto que eu fui estudar na universidade em Blumenau e fiz serviço social 1 ano, aí eu descobri que não era serviço social que eu queria e fui estudar administração. Então, estudei administração, sempre estudei e trabalhei, estudava à noite, trabalhava de dia, trabalhava na empresa da família e tal. E até que, claro, aí, tanto trabalhar em empresa de família, acaba que a gente não tem uma separação, né? É difícil você separar até onde vai a tua parte profissional e da parte pessoal, família e tudo isso. Em um dado momento, eu já era casada, meu marido foi transferido para uma outra cidade e eu acabei, então, saindo da empresa da família nesse momento. E aí eu estava livre, leve e solta. Fui morar na capital, em Florianópolis. Fiquei 6 meses só administrando uma loja que eu tinha em Blumenau, que era da empresa e que acabou ficando para mim quando a gente dividiu lá os negócios, né, a empresa da família. E pensei, bom, agora eu estou no mercado, o que eu vou fazer, né? E acabei, né, sendo contratada pela Postals. A Postals era uma empresa de venda à distância, uma empresa que tem hoje 38 anos. Na época era a razão social da empresa, hoje tem algumas mudanças aí pelo caminho. E sempre foi uma empresa que vendeu à distância. Ela nasceu vendendo à distância, só que ela vendia através de catálogos. Venda direta. Venda direta. E eu fui trabalhar nessa empresa, na área de compras. E assim, eu fui por quê, né? Então eu sempre falo para as pessoas, às vezes, que me perguntam sobre formação, né? Formação é importante? É. Mas a experiência que você adquire no mercado de trabalho, a gente fala a barriga no balcão, Sim. isso é que é o grande diferencial que eu vejo que me fez ser contratada e que me levou até onde eu estou hoje. Não foi pela minha... Porque assim, formados em administração, pós-graduados em gestão pela FGV, tal. Assim, isso me dá, claro, uma base, tem todo o network que você faz quando você faz uma pós-graduação e tudo mais. Mas a experiência de mercado de trabalho é que eu acho que foi o diferencial para mim, que pelo menos para mim funcionou desta forma. Toda a experiência que você tinha tido antes na empresa familiar. Na empresa da família. Então, assim, apesar de pequena, mas como a gente tinha produção, tinha compras de fornecedores terceiros também, tinha loja, essa parte de administrar um pequeno negócio, que você faz tudo, né? Que você empacota, separa pedido, faz um pouco de tudo, né? Sim. E cria também, viu um modelo assim, olha, vamos tentar, vai lá perto do pessoal da criação e tenta. Então, acho que isso é que me levou a trabalhar na Postals. Entrando na Postals, enfim, é uma empresa bem maior, que comparada com a empresa da família que eu estava. Continuei estudando, mas eu sempre fui... E assim, o mais engraçado de tudo isso é que quando eu resolvi sair da empresa da família, eu tinha em mente que eu queria trabalhar, mas eu queria ter uma vida um pouco mais tranquila. E eu me enganei profundamente. Doce sonho. Doce sonho, exatamente. Porque assim, eu acho que isso é uma coisa que está meio no sangue, não tem muita explicação, porque não adianta, se você é inquieto, se você é curioso, não importa o tamanho da empresa que você esteja, eu acho que você vai ter curiosidade de aprender outras coisas. Então, eu não me contive em ficar ali na minha área quietinha, fazendo o que me foi destinado a fazer. Eu não nasci para isso. Então, por quê? Mas por quê? Por que vocês fazem assim? E por que a gente não faz diferente? E aí, de ser metida e sendo metida, eu fui... Foi se metendo. Fui me metendo. E trabalhei na área de compra, aí vai me perguntar, e quando chegou no e-commerce, né? Comecei lá do comecinho, como você falou. Mas eu acho que passa, né? A gente entrevistou algumas pessoas aqui hoje, no dia de hoje, né? E esse comportamento de assumir responsabilidades que não lhe eram
cabidas, né? É uma característica típica de quem cresce na carreira. Eu É vejo. quando- E curiosidade, né? Curiosidade. Foram 2 palavras que apareceram aqui. em É comum. verdade, muito comum. Eu vejo assim que eu não posso eu não me vejo sentada aqui e dizer assim, ali tá pegando fogo, mas eu Não é meu comigo, papel. não é meu papel, né? Não seria eu, tá? E eu acho que eu não seria feliz. Então assim, teve momentos muito estressantes, acho que na carreira de todos nós, a gente sempre vai ter períodos de muito estresse, que você reavalia, diz, será que... Mas aí tem um dia muito legal e daí você diz assim, poxa, que legal, como eu sou feliz fazendo isso. Então, tem dia que dá vontade de pegar a bolsa e ir embora. É. E assim, é isso que eu acho que é felicidade, né? As pessoas, elas estão muito... aí fugindo um pouco, né? Mas as pessoas estão muito assim, ninguém é feliz o tempo todo. A gente tem que ter... A gente tem momentos felizes, Momentos né? felizes. E eu acho que esse negócio de a gente... Pelo menos é o meu lema, né? Eu não quero... Com esse tempo... Hoje em dia a gente tem que cuidar quando, né? Às vezes a gente coloca uma posição que assim, a minha posição, funciona pra mim. Eu não... Né? As pessoas têm muito assim, meu Deus, mas eu tenho que ser feliz, eu tô procurando, né? Para de procurar, porque a felicidade está aqui, a gente tem que, sabe, tem que ser feliz com aquele, tem que curtir esses pequenos momentos. Então, é como casamento também não é lua de mel todo dia. Olha, o Clóvis de Barros tem uma definição para felicidade que eu achei brilhante. Me apazigou. Felicidade é uma eterna busca por energia. Então você acorda sem energia. Ele falou, se você dorme com alguém que acorda cantando, se livra que deve ter algum problema. Então, quer dizer, você já acorda sem energia, você vai criando energia. Aí, assim, buscar energia é o... Sim. vamos dizer, é o caminho para a felicidade. Porque se você conseguir manter o seu nível de energia sempre numa constante, sem cair, né? Porque quando cai, o nosso nível de energia vem a infelicidade. Claro. E ele como brilhante, como fala palestrante, né? O cara tem o dom da palavra. Ele fala, professor, e quando etc. quando a gente perde a energia e nos traz a infelicidade, nós nos aproximamos perigosamente da morte. Porque a morte seria o fim, Sim. né, da energia. Eu acho que a gente tem que se aproximar de pessoas energizantes, né? De pessoas Exato. que fazem essa energia. Porque às vezes acontece, né? Que a gente... acontece ao longo da vida, ao longo da carreira, de pessoas que te sugam a energia, né? Então a Sim. gente tem que tentar ficar pro outro lado, né? Ir atrás de pessoas que te energizam, né? Isso. E ter equipes que te energizam. Então, isso que me dá felicidade. Assim, é todo dia feliz? Não é todo dia feliz. Tem dias muito ruins, mas tem dias muito Se a bons. pessoa tá todo dia feliz, alguma coisa tem estranha ali também, não existe, né, cara? Mas Manter, você trouxe pra gente uma questão, Thais, que de fato, assim, a gente vê o brilho dos seus olhos quando você começa a contar um pouco de negócios. A gente vê que nitidamente você vive isso intensamente, né? Nos Estados Unidos tem um case que ficou muito famoso que é o da Zappos, né? Que é uma venda também por catálogo inicialmente, né? E vendo os posts que vocês fazem, a gente olhando no LinkedIn e tal, a gente vê que tem um cuidado no lado humano muito forte, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é essa questão de você atuar no e-commerce e no mesmo momento a gente ter um lado humano muito presente, que é uma dificuldade um pouco maior, né? Porque quando você trouxe a ideia de estar com a barriga no balcão lá, de ter essa experiência, você já vive isso o tempo todo, né? Você sabe quem são as pessoas. Exatamente. Online você sabe, mas diferente, né? É diferente. Mas eu acho que é isso que a gente sempre tentou trazer isso como o diferencial da Postal, né? Como o Jean citou ali, nós estamos entre os 10 maiores e-commerces de moda, mas a gente nunca teve, assim, dinheiro sobrando, né? Pra gente fazer uma mega campanha. Não é igual o Jean. Não é igual o Jean, né? Com a super mega top... Intima Store. Intima Store. Então, a gente tinha que se diferenciar, a gente tentou se diferenciar por isso, né? A gente até ganhou algumas vezes prêmio de a loja mais querida. Porque a gente tentou ir por esse caminho, entende? A nossa diferenciação ser isso, de tentar mostrar que atrás de uma venda de tecnologia numa plataforma fria, né, que tem
gente e como levar isso para o cliente. Então, a gente faz muito, assim, o que a gente fazia lá no início, que já era um negócio que a gente fazia da época de catálogos e que quando a gente lançou o e-commerce, as clientes falavam, nossa, mas tem um nome aqui de quem separou meu pedido. Hoje é uma prática bem comum, mas lá quando a gente começou em 2008, isso não era tão comum. Era o detalhe, né? Então assim, na nossa relação de mercadoria, tem lá o nome da pessoa, ela escreve com o nome dela, eu sou a Thaís e eu separei o seu pedido. Espero que tudo esteja bem, né? E isso vai junto na caixa para o cliente. Então assim, isso é um pouquinho... fazer o time pensar desta forma, agir desta forma, aí tem cultura, né? Cultura. Tem toda essa... Se faz no dia a dia, né? Isso se faz no dia a dia. Então, assim, para mim, estava até falando ali no outro auditório, para mim a questão do trabalho à distância, o home office, a gente viveu e viveu bem, né? Assim, a gente conseguiu ultrapassar não dá para trabalhar à distância, tudo dá, mas me fez uma falta imensa estar no dia a dia, sabe? É o bem-vindo para a pessoa que está chegando hoje, é o eu passar na mesa de todo mundo, de assistente, de mídia, eu vi o teu post ontem à noite, não sei o que e tal. Isso para mim, isso me energiza muito. E a gente tentou levar isso para toda a empresa. Então, a gente sempre trabalhou, claro, em KPIs de atendimento e tudo mais, mas a questão um pouquinho antes da pandemia ali, a gente revisitou toda a nossa ideologia e nós tentamos, enquanto gestores, lá na DBR, né, que hoje é a gestora do Postals, são 2 diretores e um CEO. E principalmente nós, os diretores, estamos muito próximos da operação, estamos todo dia ali, estamos, né, na lida, digamos, né, com a barriga no balcão. E a gente fez um trabalho porque é um desafio para as empresas, né? A gente estuda, a gente discute, faz dinâmica de grupo para descobrir, para escrever a nossa ideologia bonita, daí bota um quadro lá na parede. Mas se isso não tiver no sangue da pessoa, isso não reverbera para o cliente, para o mercado, para tudo isso. Ele esquece de colocar um detalhe. Professor Fernando de Jorge, eu conheço. Conhece, né? Ele estava, acho que, no Bom, evento. são coisas de evento ao fazer ao vivo, vivo. né? O Fernando de Jorge, que a gente já falou no podcast umas 5, 6 vezes, passou por aqui. Quem sabe a gente não faz ainda aqui essa entrevista. Então, aí a gente fez toda uma dinâmica de grupo sobre entregar experiência. Lá tinha uma parte lá da nossa ideologia que era entregar experiência. Então, assim, saímos nós, o CEO fez o picking e o packing do pacote, nós, diretores, fomos entregar na casa de algumas clientes escolhidas lá em Blumenau. Então, assim, foi São os detalhes, né? Mas não só isso, mas a participação do time. Cada equipe, eles dividiram em grupos, era responsável por mostrar de forma prática os nossos valores, por dar vida aos nossos valores. A gente tem os valores lá, que bonito, tá? Mas como no meu dia a dia, como que a DBR no dia a dia coloca esse valor em prática? E então, quantos colaboradores hoje a DBR? Nós temos em torno de 120, mais ou menos, né? Então a DBR, ela tem a parte de tecnologia, a parte de atendimento, marketing, vendas e a parte de gestão humana, né? E a parte de logística, então, fica numa outra empresa do grupo, que é uma das empresas mãe, que era dona do Postals até 2012, que quando a DBR foi, né, quando criamos a DBR então foi vendida para o Grupo Otto, que é um grupo alemão de Hamburgo, um grupo bem forte também na área de e-commerce. Então hoje a Loghouse faz a logística, lá a gente tem 700 colaboradores. E são fulfillment também. São fulfillment, mas só fazem fulfillment para o negócio porta a porta e para o e-commerce da DBR. Hoje o negócio porta a porta, ele ainda existe. Existe a venda direta, é 50% e 50% é o e-commerce. É o e-commerce. Uhum. Isso sem contar os serviços de fulfillment ou outros serviços do grupo. Ou não, o grupo são esses dois grandes produtos. É isso porque a Loghouse, né, enquanto prestadora de serviço, ela só atende a DBR, né, que faz parte do grupo.
Então, quando que foi esse momento de virada, né? Porque aí eu vou ter que voltar um pouquinho Isso, no porque início. a gente... A gente acelerou um Isso. pouquinho. Vocês vinham, então, da venda direta. Eu lembro que já naquela época já existia um nível de automação, Sim, já a gente- era uma... Sim, sim, Né? Tinha aí alguns concorrentes fortes no mercado, né? sim. Alguns até que saíram. Sim. Hoje eles estão. A Log House hoje ela opera nesse negócio porta a porta com outra marca, não é Postals. E ela praticamente assim, hoje tem concorrentes, tem Avon, Natura, que nem são concorrentes diretos, né? Sim. Porque não é tão shopping. E tem um aqui de São Paulo, Hiroshima. Então, A Hiroshima continua. Hiroshima continua. O Hermes que fechou. O Hermes que fechou, isso mesmo. É. Então, Inodê não entra em vestuário, né? não, é outro. É mais, outro acho que de esquema. nível, né? Trabalha com um pouco diferente o formato de remuneração, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Então, a gente operava negócio porta a porta e negócio reembolso postal. Então, venda por catálogo nesses dois modelos. Em 2008, o nosso CEO disse: a gente vai montar um site para vender por e-commerce. Daí ele veio para São Paulo consultar alguns especialistas. Na época, assim, de e-commerce, de moda, eu acho que só existia a Marisa, tá? Que tinha e-commerce de moda. Eu acho que antes da Marisa tinha tido uma outra, não lembro se é C&A ou Riachuelo, mas tinha começado e fechado, porque, sabe, quando você abre antes do momento, você tem que abrir no momento certo, né? Porque às vezes você abre antes também não pega. E aí o nosso CEO veio para São Paulo consultar especialistas nessa área, daí eles... não. Vender moda à distância, não. Isso não vai dar certo, não, porque tem que provar, porque tem que sentir, né? Sei. Como é que você vai fazer com a questão de tamanho, né? Aí ele, não satisfeito, porque ele é alemão, ele diz, né, que ele próprio se autodenomina um alemão teimoso, então eu posso falar, e ele disse assim... não, mas eu já vendo à distância, eu só estou mudando a plataforma, eu vendo no catálogo, eu tenho uma tabela de medidas lá, eu vou pegar essa tabela de medidas, vou levar para o site, ou seja, tudo isso que a gente usa hoje, Só ia mudar a ferramenta. só ia mudar a ferramenta. E aí começamos o Postals, propriamente dito. Ele desenhou, a gente tem até hoje lá o desenho, ele fez baseado no Submarino, porque era o que existia, que a gente conhecia de e-commerce naquela época, assim, era o Submarino. Sim. E o Postals, coincidentemente, a nossa cor é azul, igual o Submarino. Então, começamos... Foi mais fácil fazer o desenho. Foi mais fácil, fizemos o desenho. Eu trabalhava na área de compras, e aí ele levou lá pra gente um papel mesmo, né? E aí ele dizia, vamos fazer a régua de produtos. Daí, a gente já tinha um pouco de régua de produtos para a revista, mas não porque a gente mostrasse através de uma régua de produtos, mas porque a gente fazia análise de rentabilidade por régua de produto. Então, por exemplo, você analisava assim, parte de cima, parte de baixo e corpo inteiro. Aí sapato, a parte de cima, aí blusa, top, camisa. Então, a gente analisava a rentabilidade disso para decidir se a gente aumentava ou diminuía o número de páginas daquela categoria. Então, assim, já tinha Pensamento estruturado. já né? tinha uma métrica. Então, eu pensei, bom, para fazer uma régua, a gente vai fazer mais ou menos isso, né? Vamos dividir nas categorias ali, montamos a régua. Eu não trabalhava na área de e-commerce, eu trabalhava na área de compras. E aí ele foi contratada uma empresa do Rio Grande do Sul para desenvolver o site. Outra peculiaridade nossa, tá? Eu não sei se eu acho que é coisa de blumenauense isso, tá? A gente é muito de fazer em casa, tá? Então, a gente não vai usar uma plataforma de mercado, a gente vai fazer. Aí, assim, foi bem sofrido subir o site não ficava... Né? Aí a gente tinha equipe de TI interno, aí eles foram mexendo no site, criando pacotes lá, de forma que o site ficou em pé. Beleza, agora está em pé. Aí contratamos consultoria para aprender como faz AdWords na época, né? E que a gente fazia realmente palavra-chave. Isso é 2008, 2009. 2008, 2009. Foi aí que a gente começou. Aí alugava lista de e-mail, na época que podia alugar lista de e-mail. Aí, e fomos criando base, e aí o negócio foi... E o negócio começou, olha como era a ideia na época. Ele queria um local onde ele pudesse... vender os saldos das revistas. Porque assim, você comprava a revista, é assim, não sei se vocês têm algum domínio disso, mas a revista funciona assim.
A gente imprime a revista aqui e manda lá para Manaus, por exemplo. Lá em Manaus, a gente tem um distribuidor lá que tem a sua rede de revendedoras. Então, as revendedoras vão pegar suas revistinhas e vão de porta em porta, no salão de beleza, na fábrica, sei lá. E lá as pessoas vão anotando. E esse ciclo todo leva um mês e meio. Então, é assim, a gente trabalha com estoque, a gente comprava... Já feito, né? Então, Estoque. a gente acredita que vai vender dessa garrafinha de água, vai vender 200 peças. E eu compro 200 peças. Se eu recebo muito mais pedido, eu começo a acompanhar a venda diariamente, mas se eu recebo muito mais pedido que isso, eu tenho que ir atrás e repor com o meu fornecedor. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas se eu vendo só 10 garrafinhas, eu morri com 190. E aí, para eu imprimir gráfico é caro, né? Não Então, vale eu vou imprimir de novo. Então agora se eu lancei a garrafinha a R$5, eu vou lançar na próxima revista R$3 para desovar o saldo. Só que o custo para eu desovar esse saldo era imenso. Então, o e-commerce, na época, nasceu com esse objetivo. O objetivo de desovar o saldo. Desovar o saldo do porta a porta na época, né? Que era o grande negócio. Só que aí a gente já vislumbrou outras. Eu não sabia, a gente não dominava nada de e-commerce, né? A gente aprendeu assim, na cara e na coragem. Que o que a gente tentou fazer na época já era uma espécie de marketplace. Isso, eu ia trazer esse tema aí. Eu acho que vocês foram muito inovadores naquela época. Fomos, bastante. A gente meio que... O que a gente imaginou? A gente está aqui cercado de confecções, de empresas têxteis, né, de marcas que vendem no Brasil todo. Vamos convidá-los, nós podemos ser o shopping e nós vamos trazê-los, eles vão ser as lojas. Então a gente vendia assim, eu e o nosso CEO, a gente saía para vender. Então a gente ia nas empresas lá eu ia com ele, porque ele que conhecia as pessoas, né? Aí, nesse momento, eu já estava no e-commerce. Eu pulei ali a parte que eu fui convidada para ir para o e-commerce, mas depois eu volto. A gente saía e ia visitar essas empresas e dizia, olha, a gente está montando, né? Tem uma plataforma de venda online e nós gostaríamos que vocês montassem uma loja lá com a gente. A gente realmente montou lojinhas dentro do Post-House. Nós somos o shopping. O estoque era dentro. O estoque veio para o nosso depósito, mas no modelo consignado. Então, assim, o parceiro já naquela época que definia o preço, qual o produto que ele ia vender, se ele ia promover, se ele não ia, que momento ele ia promover. E aí a gente começou, né, trazer uma loja, daí deu certo, daí um fala para o outro, daí o executivo muda dessa empresa, vai para outra, e aí, eles lá fazem e-commerce e vêm para cá. E aí a gente foi se desenvolvendo. Em que momento que eu fui, né, para o e-commerce? Eu estava na área de compras e eu estava um pouco... Eu fiz uma coisa que eu não recomendo as pessoas a fazerem, tá? Porque deu certo para mim, mas às vezes pode não dar. Eu estava meio desmotivada, digamos assim, de estar ali naquela área de compras. Eu tinha atingido um momento que eu já dominava aquele assunto e isso meio que eu não tinha mais energia. Eu acho que era isso, estava me faltando a energia. Uma coisa para eu aprender, uma coisa para eu fazer diferente, né? E eu fui falar com o meu diretor na época, dizendo para ele que eu estava insatisfeita, meio que assim, eu tô querendo ir embora, tá? Mais ou menos assim, eu tô querendo ir embora. Não tô animado, não tô motivado. Não tô motivada, de né? desafios novos, né? Então assim, isso pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Pode dar muito... Então eu não recomendo, né? Ele pode falar... Já tá indo, já? Então vai, minha filha. Já tá indo? Porque... Mas assim, eu também não... Mas você tinha confiança de que havia valor, né? E eu nunca fui uma pessoa muito ligada à área de tecnologia. Eu, assim, confesso que meu marido que me introduziu muito nessa área e eu tinha um pouco de resistência, né? E aí fui falar com o meu chefe, falei isso pra ele e tal, daí ele falou assim, não, mas tu não vai embora agora, tu fica aí porque vai ter um negócio legal aí pra tu cuidar. Aí foi onde eu fiquei sabendo, né, que a gente tem aí uma área de e-commerce e a gente precisa de um gestor. Daí eu pensei, meu Deus, eles estão loucos, né? Como é que eu não entendo nada de tecnologia, eu não entendo de e-commerce, como é que eu vou lidar com isso, né? Claro, eu conhecia muito a empresa, eu tinha um bom trânsito lá dentro, né, da companhia, conhecia bastante de moda, de tudo isso.
mas eu não conhecia nada de e-commerce, então fui estudar, fui fazer, aí entra tudo, né? E-commerce Brasil, tudo que é tipo de palestra, consultoria, né? Trouxemos pessoas que nos ajudaram, aí entra ali a Mires, Conrado, Paulo da WBI de Porto Alegre, todo esse pessoal, os antigões, né, de Shop.org, essas coisas todas, a empresa me deu oportunidade para estudar e para aprender. E a gente aprendeu, e aí, de novo, nossa estratégia, aprende e faz em casa. A gente pode dizer que chegou a ser um dos maiores top 3, né, de moda, a Post House. Sim. Uhum. Né? Antes Foi dessa... um pouquinho antes de entrar a da Fit. Isso, aí Mas foi eu realmente, assim, eu tenho memória de... Era uma solução bem resolvida, né? Uma penetração bastante grande e com essa inovação de vender o serviço para as indústrias de moda. Foi até uma inspiração, né? Como meu negócio vem no Brás, eu também tentei fazer isso lá no Brás, mas o vício da pronta entrega atrapalha um pouco. Você sabe bem do que eu estou falando, né? Será que isso está mudando hoje no Brasil? Eu vejo algumas iniciativas assim. Será que o pessoal está maduro já para esse... Não, o vício da pronta entrega ainda não se perdeu, né? E aí realmente operações viciadas na pronta entrega, elas não conseguem estruturar o e-commerce para crescer, porque o estoque está sempre sujeito a ser vendido no balcão e consequentemente então você não dá furo de estoque. tempo para que a árvore cresça. Mas existem várias empresas que se organizaram e já têm um conceito claro, estruturado e sim, começam a se organizar. Então, mas você falando ali, né, que no início a gente chegou a estar entre os top 3 de moda. Sim, a gente sempre teve muito claro coisas do tipo descritivo muito bem feito, fotos, porque a gente já vendia à distância, então para a gente isso também já era resolvido. Mas assim, o nosso time ali foi catequizador de ir nessas indústrias têxteis e explicar para eles que ainda não está resolvido, né? Ainda não é uma questão 100% resolvida, mas de trazer essa necessidade de trabalhar a palavra-chave, de ter cuidado com o descritivo, de ter uma foto boa, uma foto Esse, inclusive, né, é um dos principais gargalos do varejo de moda. Porque o varejo de moda ele não precisa tirar foto. Ele não precisa fazer descrição do produto, não precisa tirar as medidas do produto. Você pega, cadastra o código de barra, precificação e bota para a loja física. Então, quer dizer, essa estruturação, ela custa caro para uma operação de varejo de moda, né? Sim. Então, vocês já tinham resolvido. Sim, Era natural que vocês viessem a ser protagonistas ou mesmo precursores nesse mercado, né? Então a gente trabalhou bastante isso aí com várias indústrias têxteis lá da região. A gente pode dizer que quase todas hoje têm operações próprias de e-commerce, continuam trabalhando com a gente. Algumas têm operação conosco. Então a operação de marketplace ainda existe. Ainda existe agora, mas a gente sempre tratou essa operação que me disseram depois de anos, né, que a gente já trabalhava, que isso também era marketplace. Eu não sabia disso. E aí há 2, 3 anos, agora a gente está com a operação marketplace P3 mesmo, que a gente chama, onde eu vendo na plataforma, mas é um outro seller entrega. Outro seller que entrega. É uma operação pequena ainda. A gente não tem a pretensão e nem a gente não tem nem porte para isso, né? Para subir aí 2, 3 mil sellers. Não é isso. A gente quer sellers específicos justamente para complemento de mix, né? Para nos ajudar nessa questão de aumento de mix sem a gente ter que ter um depósito gigante, né? É uma operação que hoje é 6, 7% do nosso negócio, né? Em termos de audiência, ainda a Post House é bem relevante, né? Tá ali de tráfego, a gente está entre o 6º, 5º, 7º, depende das promoções, depende dos investimentos, depende como vão as coisas. Agora estamos apanhando dos chineses, mas vamos em frente. E como que é essa revenda, né? O fato de estar revendendo, porque vocês ainda trabalham com marcas conhecidas. Sim, né? sim.
dentre elas. Malve, Marisol, Kili, todas essas marcas de mercado. E aí, já machuca um pouco a questão da briga de preço? Ou, vamos dizer, os serviços agregados junto ao Post House ainda diferenciam a oferta? É que, na verdade, todas estas marcas, a DBR, enquanto empresa, nós somos só prestadores de serviço. Nós não compramos e vendemos nada, nós não fazemos preço de nada. Então, nós temos uma plataforma de e-commerce onde os parceiros vêm colocar seus produtos. Então, essa questão de nós não compramos um produto, né, da marca XYZ e precificamos e colocamos à venda. Ele é que faz o preço. Então, ele coloca, esse modelo continua igual. Ele manda a mercadoria para o nosso depósito e ele decide qual vai ser o preço de venda. Então, ele trabalha uma operação bem sincronizada com a operação própria dele. Contudo, Thaís, Oi? todas as marcas? Todas as marcas... Vamos lá, vamos dividir em dois... Eu poderia dizer assim, ó, que são 3 grupos de marcas que a gente tem. Tá. Tem o grupo de seller propriamente dito, que é o 3P, que é pequeno. Tá. Tem o grupo Log House, que é a nossa empresa mãe, que eles sim têm marcas próprias, então eles desenvolvem produto, eles têm estoque próprio e eles são responsáveis aí por quase 60% da venda do Postals. Tá? E o restante são dessas outras marcas parceiras, que o estoque está dentro da Postals, mas não é uma operação que eu compro deles à medida que eu vendo. É uma operação consignada, é um modelo um pouco diferente. Entendi. Né? Enfim, tem toda uma questão tributária, com nota, tudo direitinho, mas ele me manda uma mercadoria como se ele vendesse, mas ele sabe que ele vai receber mediante a venda que eu vou vender para o cliente final. Então, e o preço é dele. Mas ainda assim, o preço é dele, mas ainda assim é no seu CNPJ. No meu CNPJ. Aí a gente, a DBR é uma empresa comissionada, a gente vive de comissão. Né? Então, só que é uma comissão, o marketplace é uma comissão menor, porque o fulfillment está na mão do seller, a loja parceira é uma comissão maior, porque ela está dentro do postal. Eu faço todo o fulfillment, eu tenho operação de frete grátis, o pedido dela vai junto com outros produtos de outras marcas, isso dá uma economia de frete, eu consigo oferecer muito mais promoções de frete do que eu consigo fazer com o seller propriamente dito, mas é uma operação, nós somos prestadores de serviço, é isso que a gente é. A gente continua sendo um shopping virtual, onde o nosso trabalho é atrair clientes novos ou atrair os que já compraram para voltar a comprar, entregar um serviço de excelência. Então a gente trabalha NPS, RA1000, Diamante, BIT, todas essas, a gente cuida muito disso. E esse sempre foi o nosso temor de abrir Marketplace 3P, né? Quanto isso ia ou não machucar a nossa operação. A gente está sentindo, experimentando. É isso que eu ia te perguntar, qual que seria o maior desafio nesse sentido, assim, pensando em expansão, onde tem mais oportunidade dentro desses 3 nichos? Então, eu vejo que hoje o mercado quer muito o 3P. É o que a fábrica, o fabricante, todo mundo quer operar neste modelo, mas os desafios são imensos. Imagino, porque você perde muito... Porque aquilo que o Vergueiro ali estava falando no auditório sobre o Mercado Livre, que, não, sei lá, a venda dele, 60%, 80% da venda é a operação full, ou seja, é onde eles conseguem entregar uma experiência melhor, né? Porque o frete sai de graça. Não, o frete não sai de graça, o seller está pagando, porque ele paga no serviço que ele está sendo cobrado pelo Mercado Livre. Mas o cliente, ele é muito resistente, não é uma experiência tão boa, né? Quando ele entra lá e coloca 4 produtos no carrinho e ele descobre que 2 não são da Postal, não são entregues pela gente, né? Então, o desafio é a gente talvez descobrir potenciais sellers que possam no futuro vir a ser um parceiro, entender que nós somos um marketplace diferenciado, que nós temos porque assim, a gente
tenta realmente fazer um trabalho conjunto com o seller, né? Tem um key account que cuida, tem a gente está pensando numa promoção assim, o seller também, eu queria fazer isso. Ele tem essa oportunidade porque nós somos ainda um marketplace bem pequeno. Então, eu vejo que talvez seja uma oportunidade para sellers que se destacarem no futuro migrarem para outra operação. Dizer assim, não, eu consegui fazer um trabalho com a Posthouse, eu consigo ali ter eu tenho hoje sellers que eu considero que vendem muito pouco, comparando com uma operação que eu tenho quando o estoque está lá dentro. Sim. E que dizem que o Posthouse é o maior marketplace deles. E eles vendem em todos os grandes. Ou eu sou o segundo maior. Então, eu imagino quanto isso é pulverizado. Eu realmente, eu estou falando aqui bem de coração aberto, porque eu era uma ignorante nesse ponto. Porque se fala, né, de marketplace, vendendo marketplace, né? Esse negócio aí é uma mina de ouro. Mas o dinheiro fácil já ganharam, não tem Já mais. era. Já ganharam. Agora só tem... Hoje vocês vendem nos marketplaces? Não. Não. Não vendemos. 100%. Já venderam? Não, nunca vendemos. Sempre foi assim, não vou dizer que a gente nunca vai vender. Tem muitos marketplaces nos buscando e tal, mas a gente... Mesmo com a linha própria? Mesmo com a linha própria a gente nunca vendeu. Porque é uma decisão estratégica, né, do board, da companhia, que a gente não quer dar munição pro concorrente. Não sei, não tenho ainda... Faz sentido. Eu sempre lutei muito para não. Eu sempre achei que as nossas marcas, que eu quase considero próprias, porque é da nossa empresa mãe, né, que elas são um diferencial nosso. Só nós temos aquelas marcas. Assim, um boom do Posthouse aconteceu quando a gente encarou de frente a questão do plus size. Nós fomos quase pioneiros nisso, de oferecer produtos plus size com fotos plus size. Hoje, todo mundo oferece, mas nós foi assim, nós que começamos com isso. E esse sempre foi um ponto que muitos marketplaces tentaram nos atrair para justamente levar esse mix de plus size para as plataformas. Hoje tem muito mais gente fazendo, muita marca fazendo coisa legal, mas nós fomos bem pioneiros nesse negócio de vender e fotografar com fotos plus reais, ter influenciadora plus size e roupa do PP ao plus size e colocar isso bem tranquilamente na plataforma. É interessante. Você participou de um painel agora, há pouco, no fórum? Sim, participei sobre como atrair e reter os talentos lá no Sul. Hoje em dia tá fácil. Atrair e reter talento hoje em dia tá fácil. Né? O mercado tá... mas o problema é que no Sul nós temos pleno emprego. Tá muito complicado. Pleno emprego. A gente, Blumenau, a gente tem acho que menos de 2% de desemprego. Santa Catarina é o estado com a menor taxa de desemprego do país. Então, para a gente é bem desafiador. E aí eu participei de um painel com o pessoal da GoCase, que daí que está lá no Nordeste, daí tem uma outra realidade. Enfim, a gente está fora. Na verdade, o que eles tentaram trazer é que a gente está fora dos grandes centros. Aqui tem muita gente de e-commerce, tem muita gente de marketplace. Como é que faz marketplace lá em Blumenau? Ninguém sabe isso. E tem muito trabalho remoto? Vocês trabalham com profissionais remotos? Por exemplo, profissionais de São Paulo que atuam com vocês? A gente tem hoje toda a nossa área de tecnologia, porque a nossa a DBR é proprietária da plataforma. Então, nós, como a gente falou lá das nossas heranças de Blumenau, né, de blumenauense, nós somos de fazer em casa. A gente tem plataforma própria. A área de tecnologia está espalhada no Brasil todo. Hoje a gente tem, sei lá, talvez 50% são de Blumenau e 50% são espalhados no Brasil. Restante da empresa, a gente está modelo híbrido esse ano. A gente está 3 dias da semana presencial, 2 dias remoto. E, claro, tem algumas áreas que não. Atendimento a cliente está lá, nunca saiu de lá. Logística esteve lá todos os dias da pandemia, lutando bravamente, né? E não tem como, né? É uma área que precisa estar lá, né? Precisa estar lá. E eu costumo dizer assim, que as pessoas a nossa logística teve percentualmente menos contaminação do que o nosso time de e-commerce que estava todo em casa. Uau. Pior é que é verdade. Eu percebi isso também na minha operação. É muito curioso, né?
muito curioso. Que eu não sei o que eles faziam, se ia nos mercados. É que a gente não, era difícil deixar de se relacionar com. É que você contrai, né? Contraía na época. Hoje a gente está vacinado, está bem mais resolvido, né? Sim. Mas na época era muito da família, né? Porque com a família você não usa, não vai usar máscara, não vai passar álcool, não vai manter distanciamento. E aí um pegava e todo mundo pegava, né? Então é isso. E eu acho que o pessoal da operação foi meio que uma operação de guerra, assim, né? Quando eles chegaram e tudo, aquele nosso cuidado para que ninguém ficasse doente, para proteger, para manter o distanciamento, para lavar as mãos, para isso, para aquilo, usar máscara. Tá? Eu acho que tudo isso entrou tanto, se tornou normal para eles isso. Eu acho que eles levaram esse cuidado também um pouco mais para casa do que os outros que estavam mais em casa e nas poucas escapadas que eles davam, acabavam contraindo. Né? Mas graças a Deus isso já tá passado, já estamos todos aqui nos abraçando. Ainda bem, estávamos com saudade desse evento, né? Num gráfico, né? Vamos pensar num gráfico. Pré-pandemia, eu imagino que, como a maioria das operações, durante a pandemia houve um grande pico, né, de crescimento e tudo mais. Como estamos hoje? O gráfico, ele volta ao padrão pré? De que maneira? Acima, abaixo do que era ou na média do que era? Não, ele está acima do pré-pandemia, nós estamos acima ainda. Mas assim, a gente prevê um segundo semestre ainda bem difícil, né? Estamos com um ambiente bastante conturbado. Eu acho que, assim, a gente, como nós temos uma das empresas mãe está lá em Hamburgo, na Alemanha, na Europa toda, né? Então tudo a gente espelhou o que aconteceu lá. Primeiro eles tiveram o boom de vendas lá, porque nós aqui quando aconteceu em março, fechamento, fecha tudo, lockdown, nós pensamos, né, tem que reduzir quadro porque não vamos aguentar. E aí, a partir de abril já começaram as vendas a acontecer, maio, mês de Black Friday, parecia Black Friday, maio, junho, julho, foi uma Black Friday em cima da outra. Do ano passado. De 2020. 2020. Sim. E isso, e a gente via isso, e a gente viu acontecer isso na Alemanha 2 meses, assim, talvez um mês antes do que aqui. Então tudo, lá eles fizeram lockdown antes, eles acharam que o mundo ia acabar antes, depois eles tiveram uma Black Friday um pouco antes da gente, eles tiveram falta de mercadoria como a gente teve lá em setembro, outubro, novembro de 2020. A gente tinha dificuldade de obter mercadoria, porque apesar de nós comprarmos muito, 99% de todas as pessoas que vendem no postal, todas as empresas que vendem no postal, são empresas que fabricam aqui, mas eles não estavam preparados, eles não tinham estoque de matéria-prima, e enfim, não tinham mão de obra, daí... E aí, 2021, continuamos o primeiro semestre bem acelerado, segundo semestre já começamos a ter sinais de que, não é bem assim, eu acho que a gente não vai... essa onda, ela vai em algum momento estabilizar, porque as pessoas... Primeiro, vem inflação, o postal ainda é muito dependente de classe C, que é o pessoal, é a classe mais afetada, mais sofrida nesse momento, porque assim, sobe energia, sobe combustível, aumenta o aluguel, não sobra dinheiro para comprar vestido. Né? Primeiro a gente levou um susto, porque a gente viu lá nos meses que teve ajuda, aquele auxílio lá, a gente vendia mais de 1 milhão por mês de vendas vindo através daquele cartão, e isso me chocou profundamente, e assim, mostra um pouco do né? Por que nós somos assim? Por que nós não nos preparamos para o pior? Porque o pior vai vir. Na minha cabeça isso já estava, né? E aí era uma ajuda para pagar a energia, para pagar isso, mas as pessoas estavam comprando roupa. Eu estava muito feliz de vender roupas, mas eu sabia que essa conta... Não era sustentável. Não era sustentável. Então, hoje a gente está assim, bem acima de 2019, sim, mas acredito que vai ter um período aí de meio turbulência até meados do ano que vem. Eu acredito numa estabilização da venda, eu não acho que ano que vem vai ter grande crescimento para a nossa área de... Mas em termos de portfólio, profundidade,
também é maior do que 2019? Sim, muito maior, muito maior, muito maior. Talvez, é, talvez isso responda o crescimento, não? Mas a gente vê same store, same brands, que a gente chama, Manteve. também com crescimento. Mas é aquilo, tá vendendo quem tá fazendo o produto adequado, aquilo que o cliente quer comprar, né? Então, assim, é aquele fabricante que está fazendo uma coleção com preço um pouco mais atraente, que está... ou que está trabalhando um diferencial de sustentabilidade, ou ele está trabalhando preço muito bem, né? Pegando, por exemplo, estoques que ele tem, produzindo coisas mais básicas para girar roupa infantil com preço mais, né, adequado, ou ele está realmente se diferenciando e está vendendo daí para uma outra parcela da população, porque também tem isso, né? A pessoa que comprava talvez a marca a ela passou a comprar A e a A passou a comprar B e assim por diante, assim vivemos, né? Então, sim, estamos com nós temos hoje, não mentir, 80 mil produtos mais ou menos à venda. E quais são os desafios para os próximos anos, né? Como que você, como diretora comercial, né, de uma marca desse porte, o que você vislumbra para o futuro? O que você pesquisa, estuda, lê? Se é que se preocupa com isso, né? Todo dia, né? Toda hora a gente se preocupa com isso. Eu costumo dizer que, claro, a gente está sempre estudando tecnologias, formas de poder ter uma interação melhor com o nosso consumidor. Nós temos... o nosso aplicativo hoje é responsável por 50% das nossas vendas, então nosso foco total é mais e mais pessoas terem o nosso aplicativo baixado. Então, como nós trabalhamos com um público que talvez não tenha um celular tão, né? Eu tenho que ter uma tecnologia que me permita ter um celular, um aplicativo leve, que ele consiga, porque, né, vamos, na real, tem muito cliente nosso que tem que desinstalar um aplicativo para instalar outro, porque não cabe no celularzinho lá. Então, a gente trabalha muito essa questão de tentar entregar um aplicativo leve e que ele possa manter, ter entregar experiências diferenciadas através do aplicativo para que ele seja realmente um cliente cativo, ele volte, aumente a recompra. Mas eu costumo dizer que, 70%, 80% do meu tempo está destinado a cuidar de pessoas. Apesar de eu não ser responsável pela gestão humana na empresa, mas eu tenho que estar muito próximo das pessoas, porque elas que vão ter os insights, elas que vão levar esse negócio adiante. Então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas tu está o dia todo em reunião. Eu não estou em reunião, eu estou falando com as pessoas, eu estou tentando, eu estou me conectando com elas. Eu volto de férias e eu tenho que destinar um tempo do meu dia para conversar com muita gente. Claro, eu não consigo mais conversar com todas as 120 pessoas, mas eu tenho que conversar com muita gente para, de novo, comunicar onde a gente quer chegar, onde a gente está, sentir o que não está legal, onde que eu tenho possibilidades de perder talentos, por que eu talvez perca talentos, né? Foi um pouco lá a temática da nossa conversa lá, como uma empresa como a nossa, que está numa região com tão baixos índices de desemprego, como que a gente faz para atrair e reter esses talentos? Então, tem que ser uma empresa que as pessoas se apaixonem por esse negócio, sabe? Se apaixonem por trabalhar ali, por esse senso de pertencimento tem que ser grande. E esse é muito o meu papel, de colocar essas sementinhas, né? E regar as sementinhas também, para que isso floresça. Um grande desafio para a gente está sendo o Marketplace também, esse 3P está me dando bastante cabelo branco, tá? Tenho conversado com bastante pessoas nessa área para entender se a gente... Não pretendo desistir desse caminho,
Mas acho que a gente vai ter bastante arestas ainda para acertar pelo caminho, sabe? É o que eu tenho, é o que eu mais tenho estudado no momento, é isso. Novas tecnologias que permitam experiências melhores para os nossos clientes e pessoas que encantem, pessoas que estejam motivadas e que tenham, para que sejam mais e mais criativas, estejam mais e mais comprometidas com o nosso negócio. Você trouxe essa questão que é interessante, né? A gente fez uma pesquisa recentemente com alguns diretores da área de supply chain e nós percebemos que um dos principais índices de contratação a gente percebeu que 90% desses diretores contratavam grande parte da equipe, só que sem grande parte das skills que eles precisavam de fato para exercer aquela função. E aí você tem um trabalho, um investimento, tanto de tempo como financeiro, para treinar essas pessoas, né? Mas não tem outro jeito. Em locais onde não tem a mão de obra treinada, não tem outro jeito. Isso, aí você cai num risco, porque a partir do momento que você treina esses profissionais e deixam eles prontos, eles ficam abertos para o mercado. E então, hoje pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Aí que tá, esse é o maior desafio, né? A gente com o real desvalorizado, ainda mais dependendo da função, né? Porque você trouxe algum exemplo que é interessante, né? Você falou, sou diretora comercial tal, e o meu maior foco, investimento, por exemplo, além de pessoas, é tecnologia. Ou seja, o profissional que conhece de tecnologia está sendo vendido a peso de ouro. E ele tem uma competição que ele pode ganhar em dólar, pode ganhar em euro, pode trabalhar em Israel, em shekel, então ele está totalmente globalizado. Então a gente fica muito exposto, de fato, a ter que tomar cuidado, tratar, entender o que esse cara... trazer uma visão de perspectiva de longo prazo para esse profissional. É um desafio muito grande que a gente tem que ter constantemente, né? O que eu mais tenho ouvido, claro, a gente perdeu muita gente de tecnologia pelo meio do caminho, mas o que eu mais... Agora a gente está numa fase bem boa, assim, digamos, deu uma parada, né? Mas o que eu mais tenho ouvido, né, dessas pessoas é que trabalhar na Postals, eu sou parte do todo, eu me sinto parte. Porque quando eles vão para uma empresa de tecnologia muito grande, com 2.000, 3.000 desenvolvedores, eles cuidam dessa partezinha, né, do código. E ali na Postals, não, eles aprendem do todo, né? Então, eu trabalho com Flutter agora, nós estamos desenvolvendo um aplicativo em Flutter. Então, eu quero trabalhar, porque é uma tecnologia, claro, é um risco. Perspectiva, né? Ele pode, por exemplo, assim, eu estou aqui trabalhando, aprendi sobre Flutter, aí vem uma outra empresa e vai oferecer para ele o dobro. Paciência, eu vou ter que... Só que eu também perdi e ganhei de volta em alguns momentos. Porque as pessoas também não foram felizes, né? Porque, eu desejei isso. Não desejei, mas as pessoas vão, às vezes, para uma grande companhia com uma expectativa de que seja de um jeito. E às vezes não é daquele jeito, né? Às vezes, você tem possibilidade de... Mas às vezes não é aquilo que te faz feliz, não é aquilo que te move. Então, eu tive casos de pessoas que saíram, foram para empresas maiores e depois a gente ouve rumores, né? A pessoa lá não está feliz, de repente, vamos trazer ele de volta, né? Conversa e tal, o cara vem de volta. E essa é a melhor propaganda que eu tenho. Né? Mas continua sendo um desafio, todo dia... Na Post House tem mais energia. Não, a gente tem bastante, né, tem bastante coisas ainda, tem muita coisa para melhorar, eu acho que a gente pode fazer muito melhor, acho que tem muita gente no mercado fazendo coisas muito bacanas, mas a gente está aí, está lutando, né, com as nossas... eu não sou a mais rica, né, eu não sou a mais rica, mas eu sou a mais querida. Quantos % das vendas vem para São Paulo? Nossa, acho que uns 35%. 35%. O resto vamos dizer... Olha, São Paulo, Rio, Minas... São Paulo, Rio, Minas, Brasília, a gente vende muito. Não sei se eu vou lembrar o quinto lugar. São Paulo, Rio, Minas, Brasília... E Santa Catarina? Catarina é pequeno. É pequena, por incrível que pareça. Porque tem muita opção também, né? Eu acho que é até local. Tem opção, eu não sei porque, sabe que eu nunca estudei isso, né? Porque é que é um estado pequeno, né? É um estado bem pequeno. Mas é um estado rico, mas é um estado pequeno. Até em número de habitantes, né? Não é um estado...
não lembro agora quanto que é os habitantes de Santa Catarina, mas assim, a nossa venda ali em Blumenau, claro, é nossa casa, mas também a gente nunca teve presença física, né? Então isso também é um grande... Tem. Uma coisa que quando a gente acompanha, né, os players de moda ali, que a gente está entre o sexto, sétimo, uma coisa que a gente acompanha bastante é que, tirando da Fito e Zattini, que são grandes, né, tiveram Grandes investimentos. grandes investimentos e tudo mais, todos os outros são varejistas físicos, né? Aí entra Renner, Marisa, que é o pessoal, ou seja, eles têm uma presença física muito forte, eles têm um recall de marca muito forte, então a gente tá ali brigando nessa briga ali de... Não é pequena. Não é uma briga de... São grandes tubarões, né? Não é briga de cachorro pequeno, não, é bem... Muito legal, Thaisa. Nossa, o tempo voou aqui. Sério? É mesmo, né? A gente... Se deixasse, a gente ficava mais. Queria pedir para você comunicar aqui com a nossa audiência, né? Falar algumas considerações finais, né? Dividir um pouco da sua visão de mercado com os nossos alunos, com a nossa audiência. Então, me perguntaram lá na outra palestra o que eu indicaria para as pessoas estudarem, né? Porque que área, o que é para os filhos irem estudar? Se você, né, tivesse filhos, o que você iria indicar para estudar? Eu já saí dessa armadilha. Eu acho que eu digo o seguinte, que a pessoa tem que estudar o que ela é apaixonada, o que ela tem frio na barriga, né? É isso que faz a gente levantar todo dia. E então, se você está numa área, numa profissão ou numa empresa que não te dá mais esse frio na barriga, é hora de alçar outros voos, né? Tentar outras. E assim, não se acomodar, né? Estudar sempre, estar sempre atualizado. Eu acho que isso é primordial hoje para qualquer área que você vá atuar. Você tem que não deixar de ser curioso, estar sempre estudando, experimentando coisas novas, perguntar nas empresas por quê, se eu posso aprender sobre outras coisas, ser um eterno curioso, porque isso vai te dar uma visibilidade de você ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Claro, não é só isso, não é só marketing, né? Tem trabalho duro, tem muito estudo, tem muito trabalho duro, mas acho que você tem que se colocar à disposição e ser curioso, né? Acho que esse para qualquer profissão, vai te diferenciar no mercado de trabalho. Mais do que às vezes... eu fiz uma especialização, não que não seja bom, eu fiz uma especialização em Harvard, eu fiz né? É bom, é importante, mas não é isso que vai te mudar. Vai te mudar é o teu propósito, é o que você realmente espera, o que você almeja ser. Como você se disponibiliza, né? Como você se põe Dessa sua forma, energia. você faz com mais paixão, né? Você tem aquela vontade de acordar cedo, de se entregar, de estudar, de ir atrás e tal. Então, e aí o propósito é que faz toda a diferença, né? Sim, você tá... Porque aquilo vai ser maior que você vai se colocar com muito mais energia. Então, assim, a gente falou tanto de energia aqui, Quando você fez, você já tá ali no meio daquele do vucu-vucu e tá achando o máximo. Já tá fazendo e já vai que vai. E Thaisa, foi legal. uma aula, né, assim, sobre a indústria de moda no e-commerce, né? Eu já estou até pensando no título do podcast, Imagina. mas foi fantástico, foi uma verdadeira aula e fica um convite para você dividir mais isso com a gente, seja numa mentoria coletiva. E eu gostaria de presentear você com uma camiseta da escola. Ai, que legal. Muito legal. Muito obrigada. Olha, para mim também foi uniformizado igual a gente. Pois é. Tiago, traz o troféu da Thaisa, por favor. Vamos mostrar para a audiência aqui. Então aí a Thaisa, ela ganhou, na realidade não vai ser aqui, não, esse não é o nosso, mas é uma lembrança, né? É um mimo do e-commerce Brasil pela participação dela no painel. Tenho alguns lá no meu escritório e gosto bastante. Acho que mesmo sendo uma empresa, né, não tão grande, não tão de destaque,
Mas se a gente pode mudar uma ou duas empresas ou mudar uma ou duas realidades, né, de fazer a diferença, ter algum... Porque, claro, as pessoas vêm aqui, né? Eu vou lá, eu vou sair sábio. Não é, são insights que você tem. Você mesmo tem as respostas dentro da... Você só precisa, às vezes, algo que te faça despertar aquilo. Te provoque. Te provoque. Então, eu agradeço também imensamente, fiquei bem feliz, né? Bem feliz com o convite, um pouco assustada com a responsabilidade. E fico à disposição, é um prazer sempre. Eu acho assim que vocês, o pessoal, a E-Commerce Brasil, vocês que são curadores, né? Curadores. Vocês, de conteúdo, vocês fazem um trabalho fantástico, acho que tem um time incrível. Investiram muito, né, em educação e e-commerce. Eu acho que o e-commerce é hoje, por causa de todas essas escolas e fóruns e tudo mais que foi fomentado por as pessoas que iniciaram o e-commerce lá no passado, e hoje é o negócio que é o e-commerce. Hoje todo mundo, ainda bem, né, que a gente fomentou isso no passado, porque senão na pandemia não estaríamos preparados. Não estaríamos preparados. Agradecer muito a audiência, espero que eu ajude com algum insight as pessoas, e é isso. Obrigada. Muito obrigado, Thaisa. Muito legal, obrigado pelo bate-papo, foi incrível. Valeu, muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio de Execom Talks. Até a próxima. Você está ouvindo o Execom Talks.